Quando a gente estudou sobre a Trindade, começamos com Deus o Pai, olhamos quem é o Senhor, o grande Deus, Yahvé, e o que Ele faz. Depois olhamos o Filho, e é o que nós estamos fazendo, olhando quem Ele é, suas naturezas, e aí depois quem Ele faz. Eu queria concluir essa parte sobre a cristologia, olhando um assunto do retorno de Cristo. Parte desse assunto a gente vai ver na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, mas mesmo assim eu queria pelo menos iniciar vendo sobre o retorno de Cristo, o que é que a Bíblia diz sobre o retorno de Cristo, se é uma ficção ou profecia, e algumas aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida, tá bom? Então diz assim, o retorno de Jesus Cristo, também chamado segunda vinda, é um dos mais importantes, bem como uma das mais frequentes doutrinas do Novo Testamento. Esse camarada aqui, o Forrest, ele diz que a cada 25 versos, um em cada 25 versos refere-se ao arrebatamento, ao retorno para reinar sobre a terra. E aqui, por causa da didática, eu coloquei a segunda vinda como sendo aquele composto, aquele evento combinado de arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para reinar. O que acontece, a gente vai estudar na escatologia, é que quando você lê algumas partes da Bíblia, fala de um retorno de Cristo sem nenhum precedente, sem nenhum aviso prévio. E aí você lê outros textos que falam sobre um retorno de Cristo precedido por determinados eventos. E aí então nós entendemos que não pode ser o mesmo evento. Algumas pessoas vão tentar resolver essa questão de outras maneiras, mas se a gente levar a Bíblia em consideração, usar os textos de maneira literal, ler o texto de maneira literal, a gente vai ver que não fala realmente de um evento apenas. Mas aqui, para fins didáticos, eu coloquei o retorno de Cristo, de alguma forma como uma coisa só, compreendendo o arrebatamento e segunda vinda para reinar, sendo esse evento o retorno de Cristo no futuro. Tá bom? Eu não estou dizendo que não existe o arrebatamento, estou só dizendo que a gente vai estudar especificamente quando olharmos a escatologia. Então, um em cada 25 versos refere-se ao arrebatamento ou ao retorno de Cristo sobre a terra. Esses dois eventos, um precedido por sinais, o outro iminente, esses dois eventos compõem o retorno de Cristo. Mesmo que algumas vezes seja difícil distinguir o arrebatamento e o estabelecimento do seu reino, muitas passagens elaboram claramente o retorno de Cristo antes do milênio e perto da grande tribulação para julgar o mundo e estabelecer a justiça na terra. Fácil ou difícil? Então, no timeline da Bíblia, claramente, pela boca de Jesus e pela boca de outros, claramente se vê um retorno de Cristo, como se diz aqui, antes do milênio, antes daquele período de 1000 anos, em que Jesus virá à terra, prenderá Satanás, estabelecerá o seu reino, restaurará e converterá Israel, aquele período exatamente depois da grande tribulação. Então é fácil provar isso, bem fácil, olhando a Escritura. Como será o retorno de Cristo? E aí eu coloquei 6 características, e eu espero que esteja vazado, não está? Eu quero ver se vocês conseguem identificar essas coisas. Então, Atos capítulo 1, verso 8. Vamos fazer um estudo bíblico indutivo. Atos 1, 8. Tem não? Atos 1:8? É 11 mesmo, eu disse 1:8, foi? É porque missão está no meu coração constantemente. Atos 1:11, está aqui, Jesus está sendo assunto aos céus. Aí o verso 9 diz assim, depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Deles quem? Os discípulos, né? Eles estão lá olhando, meio abestalhado, olhando Jesus subindo, né? E uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram,
Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E aqui então, claramente, até os anjos têm consciência desse programa divino, de depois que Jesus foi assunto aos céus, depois de um determinado tempo, os homens verão ele voltar do mesmo modo como viu subir. Quando diz do mesmo modo, o que ele quer dizer com isso? Do mesmo modo como vocês viram subir. Então, número 1 aí, na nota de vocês. Será um retorno pessoal e físico. Jesus não vai passar um e-mail avisando. Jesus não vai passar um WhatsApp. Jesus não vai ter só aquele pessoal, né? Às vezes bate uma foto do céu, aí tem um nariz saindo. Aí o pessoal diz, Jesus está voltando. A silhueta de Jesus na nuvem. Isso não existe. Jesus vai retornar de maneira pessoal e física. Será Jesus, aquele que o traspassaram. Será Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Rei de Israel. Será Jesus, o Filho de Maria, com as suas feições, o seu corpo pode ser tocado. Jesus pessoal e fisicamente, não uma emanação, não um espírito desencarnado, mas Jesus, certo? Será um retorno pessoal e físico. Segundo, Mateus 24, 27, vamos olhar lá. Quem encontrar pode ler, Mateus 24, 27. Bem alto que está gravando. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, será abrangente, né? Será, eu coloquei aí, visível e gloriosa. Será visível, assim como se vê um relâmpago que sai de uma extremidade à outra, que rasga o céu, assim também será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 19, é outro texto, Apocalipse 19, verso 11 e 12. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Então o céu se abre e tem esse retorno dele de maneira gloriosa, mas também de maneira visível. O que é importante ver sobre isso? Não muito tempo atrás, na verdade, parece que a cada 10 anos o negócio vai e volta. As pessoas propuseram um retorno de Cristo secreto. Já ouviram falar? Retorno de Cristo secreto? Muitas heresias falam isso. Por exemplo, o Henri Cristo, aquele camarada, né? Diz, meu pai, aquele... Já ouviram falar dele? Pronto, disseram, ele disse que ele é Jesus, né? Na cabeça dele. E que Jesus, ele retornou uma vez já, ele já retornou, só que esse retornar dele foi secreto, foi num lugar, foi protegida de ser um evento assim catastrófico, celeste, universal. Na verdade foi pequenininha, foi secreta, foi para um grupo de pessoas. A Bíblia nunca diz isso. Ele vem em graça, de maneira humilde, mas ele retorna em glória, ele retorna para que todo mundo veja, para que fique claro para todo mundo, Oriente e Ocidente, que o Filho de Deus está retornando. Então não somente é pessoal e física, mas é visível, não é uma emanação, de novo, não é um espírito desencarnado, não é algo que traria dúvidas, é Jesus de forma visível e gloriosa, tanto em Mateus quanto em Apocalipse, no começo e no fim. Terceiro, será um evento localizado
Hã? Geograficamente. Muito bem. Vamos olhar Zacarias capítulo 14. Esse é um dos meus textos favoritos. Zacarias capítulo 14. Quem encontrar pode ler. Versículo de 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será rebatido dentro de você. Olha, Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente a Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. É impressionante a densidade de informações aqui. De novo, eu não estou fazendo distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Aqui, obviamente, é a segunda vinda, ou seja, a vinda dele para reinar, não para tomar a sua igreja, mas para reinar e aí proteger Israel. Diz que o dia vai vir no futuro. Tem um CEP aqui, tem uma cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. O Senhor retornando, as nações se ajuntam na batalha para guerrear e destruir Jerusalém. Eles conseguem ganhar parte da cidade, versículo 2, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Então está lá Jerusalém e Israel, sem nenhuma esperança, e enquanto o povo está sendo levado cativo, a salvação de Israel, naquele momento, vem de fora, não de dentro, não são os seus exércitos, não são a tecnologia que vai proteger Israel desta batalha aqui. É o próprio Senhor, vem cuidar do seu povo, proteger, para que não haja uma erradicação de todos os israelitas, de todos os judeus. Verso 3, então o Senhor, e aí o Senhor é Yahvé, então Yahvé sairá e lutará contra essas nações, Deus contra eles, como ele costumava lutar no dia da batalha, como parece ser, por exemplo, aquelas descrições quando Deus luta contra os povos que estão sendo lançados fora, quando Israel está entrando na terra de Canaã. Será a interrupção de Deus na história, de maneira milagrosa e sobrenatural, para lutar contra as nações em favor de Israel. Naquela grande batalha cósmica, todo mundo contra um. E Deus então vai estar por Israel contra todos. Então o que acontece? Verso 4, naquele dia, os seus pés, os pés de quem? Os pés de Jesus Cristo. Deus tem pé? Vocês deviam saber, o Pai não tem pé, tudo bem. Jesus tem pé, não tem? Na verdade tem dois. Então acho muito interessante que Zacarias, escrito bem antes, estabelece a vinda do próprio Senhor, não de um anjo, não de um emissário, é o Senhor quem lutará, os pés do Senhor. E aí eu fico pensando, os israelitas talvez entenderiam isso aqui como uma figura de linguagem, ou não entenderiam tudo, os pés do Senhor. Olhando então mais para frente, no restante da revelação, a gente pode perceber que o Senhor de fato se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, Yahvé, em essência também é um homem, e ele então pisa no Monte das Oliveiras. Dá para ir lá hoje? Dá. Tem um CEP, uma rua. Então será um evento localizado geograficamente, e o Monte das Oliveiras será então fendido em dois lados. Isso aqui é muito interessante. Fala do retorno de Cristo, pessoal, físico, glorioso, e um evento localizado geograficamente no Monte das Oliveiras. Até aqui, alguma pergunta?
Não, ok. 4. Será acompanhado dos seus... Ixi, acho que eu engoli aqui um texto. 1 Tessalonicenses 3, vamos olhar lá. Tessalonicenses 3:13. Quem encontrar pode ler. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Todos os seus santos. Quem são esses santos aqui? São os seus, né? Aqueles que pertencem a Cristo. Então fala que, para aqueles tessalonicenses, olha, vocês querem que o coração de vocês seja tomado de confiança, que vocês sejam íntegros, né? E sejam glorificados de alguma forma, quando Jesus vier para ser glorificado, honrado, adorado, junto com os seus santos. Mas não são só os santos. Mateus 25, verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso é muito parecido com o que mais na frente em Hebreus 1 vai dizer que ele vai vir com seus santos anjos. No Antigo Testamento somente Deus tem anjos a seu serviço. Mais uma prova da divindade de Jesus Cristo, tendo seus anjos, os anjos, a seu dispor para ser adorado por eles e para que eles executem a sua vontade. Ele retornará então, e será um evento localizado geograficamente em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e ele voltará acompanhado dos seus santos e dos anjos. Ele não retornará sozinho. O que ele vem fazer? De novo, eu não estou fazendo distinção entre as duas coisas. A maior parte dos textos que eu estou lendo se referem à segunda vinda para reinar. Mas a gente vai ter a oportunidade de ver isso na escatologia. 5. Será para restaurar a terra, é isso? Não, escrevam isso não. Será para julgar a terra. Muito bem, será para julgar a terra. Não quer dizer que ele não vai restaurar a terra. Quer dizer que não será esse o momento. Mateus 19, verso 28. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que a maior parte desse julgamento aqui, pelo menos no inicial, conforme o texto de Mateus, é um julgamento para Israel. Conforme a nossa declaração de fé, as coisas se passam assim. Jesus veio a esse mundo, ele veio como descendente de Davi, ele veio para estabelecer o reino. Ele veio para dar o reino para o povo, como havia sido prometido no passado. O povo rejeitou o seu Messias. E aí Deus então deu a outro povo. Ele abriu, chegou o tempo então de todos, o tempo dos gentios. E os israelitas, alguns creem, mas a maioria não crê hoje. Mas Deus prometeu, ou fez algumas promessas para Israel que ainda não foram cumpridas. E elas aguardam então um cumprimento definitivo no futuro. Como não foram cumpridos ainda, eles aguardam o cumprimento no futuro. Só que esse cumprimento, o desfrutar dessas bênçãos, está alinhado a crer em Jesus e receber Jesus como Messias. E Israel não está preparado. A vinda de Jesus em humildade não provocou aquela aceitação por parte dos judeus. Deus então planejou, como já tinha sido, um tempo de grande aflição, como nunca houve na terra. Um tempo de dificuldade para Jacó, um tempo de grande aflição, chamado também de grande tribulação, onde o orgulho dos israelitas será esmagado.
E aí, exatamente como Zacarias predisse, quando todas as nações vêm contra Israel agora já quebrado, sem nenhuma esperança de salvação, eles olharão finalmente para o seu Messias. E o seu Messias, então, será rei sobre Israel e sobre o mundo. E iniciará, então, um período que chamamos de milênio, onde Deus, o Filho, irá cumprir as promessas que foram feitas a Israel físico, né? Israel étnico, o seu povo. É massa a história, não é? Certo? Está claro aí? Então aqui está sendo dito, ele julgará as 12 tribos de Israel junto com o seu povo. Vamos ver outros textos. Mateus 24, já que a gente está indo. Oi. Levanta a mão, viu? Tudo em função de Israel. Essa é uma pergunta legal. Depende de como você olha. Depende de como você olha. Se você empenhou uma palavra para alguém e não teve e essa promessa que você fez a essa pessoa foi unilateral, colocando a sua honra em risco, independente do que aquela pessoa fez, agiu, correspondeu, você não cumpriu aquilo que prometeu unilateralmente, colocando a sua honra em risco. Para você talvez não seja tão importante, para Deus é. Como ele colocou a sua honra em risco, ele precisa e vai cumprir todas as promessas que foram feitas a Israel, por cima de pau e pedra. Então, se você olhar, é questão de Israel? Depende de como você olha. Se por acaso, porque Israel rejeitou, Deus muda de ideia e diz, sabe de uma coisa? Eu vou dar para a igreja as coisas que eu prometi para Israel completamente e fim de papo. Eu vou me dar por satisfeito. Algumas pessoas estão crendo, Israel não quer, mas algumas pessoas estão crendo, eu vou me dar por satisfeito, está bom demais. Isso traria um problema à justiça, ao poder, ao caráter de Deus. Então, não é uma questão de Israel, é uma questão da glória de Deus. Deus precisa restaurar a sua soberania mediada. Ele precisa. Boa pergunta. Alguma pergunta? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente lê as reservas em relação ao povo inteiro, né? Porque de repente parece que eles estão comprometendo mais a situação que mesmo roubando, mas também é o plano de Deus. É o plano de Deus. Eles estão vivendo um tempo de endurecimento. Vem o endurecimento da parte de Deus. É o que diz Romanos. O Evangelho de João, por exemplo, o termo judeu, ele tem um aspecto pejorativo. A partir do capítulo 3, judeu significa ser inimigo. Os judeus, ou seja, o pessoal que está atrás de Jesus para matar o Messias deles. Então, tem um aspecto pejorativo, mas ainda assim é o plano de Deus. E eu acho que Deus trará muita glória a si, dizendo, ninguém consegue vencer a minha mão. Quando eu decido fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Mais alguma pergunta? Não? Tem algum judeu aqui? Não? Só eu? A Analícia, já sabe, a gente não gosta dela, então, a partir de hoje, viu? Brincando. Duplamente abençoado. Tamo junto, irmã. Tamo junto, irmã. Eu sabia. Você eu sabia, com certeza. Tá bom. É isso mesmo. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Eu não li não Mateus 24? Mateus lê para... Davi lê para nós, por favor. Desculpa, Mateus 24, 29 a 20... só o Mateus 24. Vamos começar o versículo 29, Mateus. Ou Davi. Lê alto, Davi. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Tá bom. Tá bom, ficar até aí. Então, depois da tribulação, como ele diz aqui, haverá sinais.
que precedem o retorno de Cristo para julgar, como ele diz aqui. Sinais cósmicos, a lua não dando a sua claridade, o sol não iluminando, coisas acontecendo no firmamento, isso é, as estrelas, o céu será abalado, que é o que diz também Joel, pelo menos uma parte. Então haverá um sinal no céu, Filho do Homem. E aí esses sinais sonoros e visuais, existe uma sinestesia aqui. O que ele quer chamar a atenção é de esses sinais, ou o retorno de Cristo, ele aparece sendo precedido por eventos que afetam tanto, todos os como se diz, os sentidos. Tanto o sinal, quanto o clamor de trombeta, quanto essas coisas que são abaladas, o tato. Então tudo, para ficar claro que o grande momento chegou, o Filho do Homem virá, e haverá então lamentação para algumas pessoas. Os homens lamentarão, finalmente eles compreendem. Ele vem com poder e grande glória. Ele envia os seus anjos que coletam aqueles os quais pertencem a ele. Isso acontecerá um dia. Não será para julgar a terra. Para julgar, isso é para discriminar, para fazer finalmente o que é justo. Inicialmente, depois por um período de 1000 anos. E número 6, por último, será para trazer reavivamento espiritual a Israel e estabelecer o reino de Davi. Que é muito interessante. Vamos olhar Lucas. Vamos olhar Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Olha o que o anjo diz para Maria. Versículo 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aí ele vai descrever quem é esse Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Isso é, ele terá importância e as importâncias estará associada à sua essência, à sua filiação divina. O Senhor. E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Muito interessante o que o anjo fala aqui para Maria. Então ele será um homem, esse menino, ele terá duas filiações, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo, a gente já vai saber mais na frente, porque o Espírito Santo envolverá com a sombra, de maneira que o ente santo que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Ele vai comungar da essência do Pai, de alguma forma, pela capacidade, pelo envolvimento do Espírito Santo na concepção. Mas ele será mais do que isso. Ele será, além de ser divino, ele também será humano, e como humano ele partilha da ascendência, ele é da, como se chama, ele é a semente, ele é semente, descendente de Davi, o rei. Lembra que Deus havia feito uma promessa segundo Samuel 7 para Davi: ó Davi, depois que os teus descendentes morreram, de tua descendência eu vou te construir uma dinastia, e um dos teus descendentes ele será rei, e seu reinado não terá fim, ele será rei eterno. Ele vai promover a justiça mais do que todos os outros. Ele vai restabelecer aquela soberania mediada que foi perdida na queda. O que ele está se dizendo aqui: Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele será um rei reinando não no céu, mas na terra. E o seu reino não terá fim. Ele será rei para sempre sobre a casa de Israel, e o seu reino será para todas as extremidades do céu. Então, isso aqui
já aconteceu na época que Jesus veio? Não. Jesus é rei. Jesus é rei? Jesus é rei, né? Certo. Jesus reina agora. Sim ou não? Sim. O seu reino, no entanto, é um reino físico, um CEP, um fórum, um CNPJ. Eu posso ter uma audiência com o rei? Não. O pessoal que jogou a bomba lá no Líbano, ele vai ser punido pelo rei? Vai em Jerusalém? Uma corte? Não agora. Então, parece que quando a gente olha a Escritura, diz que Jesus, ele terá isso. E como rei, ele já tem isso. Mas a completude do que o anjo falou ainda aguarda um cumprimento no futuro. Quando o Senhor, então, Jesus retornar com o seu trono, então ele vai estabelecer um domínio, o seu domínio que agora já existe no coração daqueles que creem. No meu, no seu, nós somos servos, escravos de Jesus, voluntários. Mas o seu reino, o seu controle, a sua esfera de domínio aguarda a sua completude e realização completa no futuro, com sede fora em Jerusalém, quando essa profecia, que não é tão nova, que o anjo diz para Maria, de fato acontece. Jesus então reinará para sempre, para nunca mais deixar o seu trono. Nunca mais. Muito legal isso, né? Sobre permissão, adendo. Pois não. Embora nós não estejamos, o que me anima muito a dizer, embora nós não estejamos ainda nesse reino físico de Cristo, que o irmão está asseverando, tem um elemento muito importante que Paulo faz citação em 1 Tessalonicenses, que ele fala que é o domínio de Satanás não acontece ainda agora de forma completa, porque Paulo fala que tem alguém que o detém. Não é? Então é uma coisa muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto soberano do Senhor, em deter o avanço completo do mal. Apesar que o mal ele está presente, ele é atuante, mas ele está cumprindo esse mal umbilicavelmente os propósitos, os desígnios de Deus, e a coisa que se invocará quando Deus quiser que aconteça, dentro do seu plano maravilhoso. Então isso é muito, para mim, isso é muito alentador, olhar para a palavra de Deus e ver de maneira tão clara esse controle completo de Deus sobre a história que Ele mesmo traçou e sobre nossas vidas. Amém, irmão. É isso mesmo. Ok, alguma pergunta até aqui? Ou alguma colocação? Nenhuma pergunta? Entenderam tudo? Amém. Amém. Vamos para algumas reflexões aqui. Eu queria ver com vocês. A gente ainda está planejando como a gente vai retornar àqueles grupos menores. Talvez a melhor ideia seja dividir em grupos menores ainda. Mas a gente está pensando como vai fazer aqui, por causa do nosso espaço. Perguntas para reflexão. Pense na encarnação por um momento. Pense aí. Foi a aula que nós vimos no último domingo. Pense na encarnação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo... A si mesmo. Pense por um momento. O Senhor Jesus se esvaziando ou se diminuindo ou se anulando ou se restringindo voluntariamente. Então Jesus Cristo se tornou homem sem deixar de ser Deus. E por causa disso, ele nunca mais será Deus que deixe de ser homem. Por isso Jesus pode voltar de maneira física. Por isso ele deve voltar, porque essa é a única forma que ele tem agora. Essa união entre as duas naturezas nunca mais será
rompida, nunca mais retornará ao normal. Jesus nunca mais deixará de ser homem. Ele será assim por toda a eternidade. E você aí falando da dificuldade de se arrumar mais cedo e vir para a EBD. Os sacrifícios voluntários de Jesus são um exemplo para os nossos sacrifícios voluntários para Jesus. Então, quando pensar em abrir mão de alguma coisa, pense em que Jesus teve que abrir mão e ainda está abrindo mão. Pense nas decisões voluntárias que ele fez para beneficiar os outros. Lembra? Por exemplo, quando fala de dinheiro, é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 8. Lembrem-se, ajudem os irmãos pobres da Judéia, ele diz. Lembrem-se de Jesus, que é o exemplo, porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então é sempre para lá que a Bíblia nos direciona. Qualquer sacrifício deveria ser medido à luz do sacrifício que Jesus fez. Jesus, ele não julgou como usurpação, não se agarrou ao status de divindade como uma coisa que não pudesse abrir mão. Não por coação, mas voluntariamente, por causa de você. Por causa da glória de Deus, mas por minha causa também. Era por isso que nós deveríamos nivelar os nossos sacrifícios. O que eu não poderia abrir mão, sabendo que Jesus abriu mão do ser igual, ou viver, ou existir igual a Deus por minha causa? O que eu abriria mão? O que eu não abriria mão? Então, os sacrifícios voluntários de Jesus são exemplo para os nossos sacrifícios voluntários para Jesus. Jesus nunca, ele sempre nos pede aquilo que ele mesmo faz, para servir de modelo em todas as coisas. Segunda coisa, alguma pergunta ou colocação sobre isso? Jesus já pediu para você fazer uma coisa bem difícil? Não? Nunca pediu uma coisa bem difícil? Impossível. Nunca pediu, não? Como é que foi o seu raciocínio nesse negócio? Você pensou em quê? É o jeito? Eu acho que a gente poderia olhar para a encarnação como uma maneira de nivelar. Jesus está nos pedindo uma coisa que ele mesmo fez. Tá bom? Com qual frequência você pensa, reflete, relembra a segunda vinda de Cristo? Como essa frequência afeta a sua segunda e terça-feira? Como será o final da história do mundo e da sua? Por quê? Vamos pensar sobre isso aqui um pouco. Então, em Apocalipse capítulo 1 diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem a palavra da profecia, porque o tempo está perto, ou está próximo. Existe bem-aventurança naqueles que dedicam tempo em ouvir e ler as profecias, principalmente a profecia de Apocalipse, que narra sobre o segundo evento. Por quê? Porque o tempo está próximo. A ideia é que quanto mais você lê, escuta, pensa, reflete, melhor você estará preparado para aquilo que vai acontecer no futuro. A ausência de interação com profecia vai acabar dobrando o seu pescoço para pensar que aqui é o fim das coisas, que tudo termina aqui. E aí você esquece de que Deus tem planejado muito mais para frente. Qual foi a última vez que a gente pensou sobre a segunda vinda de Cristo? Durante esse bombardeio, não sei muito bem o que aconteceu no Líbano, recebi a notícia hoje à tarde que um amigo meu, ele estava em Damasco, na Síria, ele não, graças a Deus, não foi afetado pela explosão. Mas os cristãos lá do Líbano, eles têm sofrido por muito tempo, por causa dessas dificuldades. Como é que a segunda vinda de Cristo poderia ajudá-los? E o ódio que alguns deles nutrem por Israel, como é que a segunda vinda de Cristo pode ajudar esses irmãos libaneses? Como é que a segunda vinda de Cristo pode ajudar você na segunda-feira?
quero ouvir vocês. Como é que a segunda vinda de Cristo poderia ajudar vocês, o retorno do Senhor? Ela nos dá esperança, né? Então, sempre que nós olhamos para o fato que Jesus Cristo vai voltar e cremos nisso, as nossas adversidades, as lutas do dia, elas ficam com a questão seguinte, que isso vai passar. E nós temos uma esperança muito maior do que as nossas lutas, que é a vinda de Cristo. Então, nós deveremos estar dispostos a passar por essas adversidades com a certeza de que nós vamos nos encontrar com Cristo. Porque Ele promete na sua palavra que tudo passará, menos a sua palavra. Então nós temos essa promessa gloriosa dele. Todos os nossos problemas passarão, menos a palavra. E a palavra promete que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Para mim é um grande consolo, uma grande esperança. Amém. Vejo que quando nós ficamos decepcionados com o governante atuais, se pensamos no fato que nosso rei volta para estabelecer um reino de justiça, pois que isso nos dá uma esperança, uma perspectiva que nós precisamos para lutar os governantes. O mundo ainda não viu como se reina com justiça. Ele não viu ainda. Todos aqueles que estiveram no poder, mesmo dentro de Israel, o melhor deles, o homem segundo o coração de Deus, por exemplo, ele dormiu com a mulher alheia, matou o marido, foi um pai, complacente com o pecado dos outros, e esse é o melhorzinho talvez. Então o mundo ainda aguarda de ver aquilo que Deus planejou desde o começo, que houvesse na humanidade, que era o plano, eu acho, para Adão e Eva, que eles pudessem representar o Senhor, cuidando dessa criação, sendo bons representantes do Senhor. O mundo ainda não viu o que é cuidado, o mundo ainda não viu muito bem essa questão de ecologia, o mundo ainda não entende o que é demais. O mundo ou erra num dos dois lados, um dos dois extremos, né? Ou erra por fazer muito, ou erra por fazer pouco. Jesus, ele vai colocar a barra no lugar certo. Naquele dia, as pessoas vão poder dizer: rapaz, agora eu entendo o que é justiça, agora eu entendo como as coisas de fato deveriam ter ocorrido, agora eu tenho uma barra para nivelar todos os outros governos do passado. Boa ideia. Muito bom. Eu só queria dizer desse reino, dessa justiça plena, porque o tempo que vivemos, você vai sempre recorrer para alguém que poderá fazer melhor. Você vê que Paulo mesmo, ele vai usando as vias recursais que pode usar, até chegar a Roma, não? E então, tiver a base do direito romano ali, que seria mais ou menos o nosso direito. Quando for Jesus, não vai ter via recursal acima do Senhor, porque ele decidia a plena justiça divina. Então isso nos dá também um conforto muito grande. Finalmente um supremo bom, né? Finalmente um supremo bom. E justo. Eu acho que vai ser muito legal. Existem dois tipos de escatologia, tá bom? Escatologia universal, que se refere ao que Deus vai fazer no mundo no futuro, e a escatologia individual. Quais as implicações do retorno de Cristo para mim, como pessoa? E aí, a gente sabe como vai ser a história do mundo. Mas o mundo é composto por pessoas, tá bom? Como é que vai ser o final da sua história? O que que Jesus trará para você? O que o retorno de Cristo tirará de você? Vamos ler Mateus capítulo 24, vamos terminar com esse aqui. Mateus 24. Jesus aqui fala do seu retorno de uma maneira bem gráfica. Mateus 24, 37, 39... Mas com respeito àquele dia, ora, verso 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão
2 no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, que vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Como é que ele descreve a geração de Noé? Para quem mora no Edson Queiroz, ali no Dendê, e tem uma afinidade com o forró da bala, essa linguagem aqui é bem gráfica. Eles, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam. O que é isso? É comer, beber e fazer festa, né? Não é o que o mundo faz? Estou lá, eu depois do almoço, 1 hora, o camarada para em frente à minha casa hoje de tarde, aí bota aquelas caixas que é só uma, aquelas caixas ali, só pode ser o ronco do demônio, aí para em frente e começa a colocar um negócio difícil, não posso nem repetir. Aí eu disse: rapaz, Dia dos Pais, ele sozinho lá, escutando esse negócio, por que ele não bota no ouvido dele e pode colocar alto? O que ele quer que ninguém... O mundo só sabe fazer isso. Para que seja felicidade, eles precisam comer, beber e fazer festa. Eles precisam comer e beber e fazer festa, é o que o mundo faz. O mundo não pensa. A ideia aqui não é que comer e beber e fazer festas são errados em si, mas eles são paixões mundanas, como nós vimos, porque eles são o fim das coisas como são. A vida é para quê? A vida é para comer, beber e fazer festa. E se não for para isso, a vida não serve, a vida não tem significado. É o que o mundo faz. Então as pessoas estavam vivendo a vida normal, vivendo como qualquer outra pessoa viveria, vivendo com a completa ausência de percepção do futuro. Até o dia em que Noé entrou na arca. E aí é uma coisa gráfica, tenta imaginar aí. Nunca tinha chovido na terra, o povo achava que Noé era doido. Noé passou um tempão construindo aquela arca. Noé teve uma missão na vida, qual foi? Construir a arca. 10 anos, alguém chega: Noé, está fazendo o quê? Rapaz, estou construindo a arca. Uma arca, mano? Como assim? É um barco. Um barco para quê? Não, porque vai chover sobre a terra, Deus vai destruir tudo. 10 anos depois, alguém chega: Noé, está fazendo o quê aí? Estou construindo o barco. Não terminei ainda não. Tu está construindo o barco? Estou. Por quê? Porque vai chover, Deus vai destruir tudo, vocês precisam entrar. Passa mais 30 anos, e lá está Noé agora com seus filhos, eles estão construindo o quê? Uma arca. É o trabalho de uma vida. E todo mundo estava fazendo as coisas normais, sem se preocupar com aquilo que Deus dizia a respeito do mundo. Até que Noé entrou na arca, eu fico imaginando. Ô Noé! Agora a gente acredita, Noé. Noé, batendo na porta. O texto diz que que foi Deus que fechou a porta atrás de Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca. E o dilúvio os levou a todos. Então, tempo não é aquilo que faz as pessoas serem salvas. Não é o tempo. É a fé naquilo que Deus tem dito. Na salvação que Ele tem proposto. Noé ou a arca, passado. Jesus e a sua graça no presente. Então, quando o Senhor retornar, ou quando o julgamento chegar, algumas pessoas serão pegos desavisados, ou pela morte, ou pelo retorno de Cristo. Eu espero que isso não seja para você, que a gente seja pego pensando que é para isso que a gente nasceu para encontrar com o Senhor. Que a gente não tenha choque cultural com o encontro com Cristo, porque é o que o nosso coração mais ansiou. Que a gente não acha que vai viver para sempre, porque todos nós vamos morrer. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas que a gente esteja preparado para que não sejamos pegos de surpresa. Vocês estão prontos? Vamos orar.
Senhor, nosso desejo é sermos encontrados por Ti fiéis, sem dormir, sem espancar os nossos irmãos, sem amar essas paixões mundanas, comer, beber e fazer festa, sem viver como se essa vida fosse a única que tivéssemos e as coisas boas sejam as únicas coisas boas de fato que essa vida tem a oferecer. Pai, nos dá sobriedade, nos relembra de Jesus Cristo e a sua promessa de retorno. Faz-nos ansiar por aquele dia em que o Senhor clareará todas as coisas e a justiça será estabelecida e o Senhor será rei sobre toda a terra e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Senhor nos una nesta ambição de lutar com todas as forças para fazer Cristo conhecido agora e ansiarmos com todo o nosso coração para encontrarmos com Cristo naquele dia. Senhor, nos livre de sermos como esse mundo. Ajuda-nos a viver como aqueles que têm esperança. Louvamos a Ti, Jesus Cristo, amado de nossa alma. Eu louvo a Ti, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por ter aberto mão dessa posição de existência como Deus e ter abraçado e se tornado homem em carne, para que pudesse me representar e sofrer a minha morte, e morrer por mim, e quitar as minhas penas, e ser o meu representante, ser o meu cordeiro. Que o Senhor seja louvado e adorado agora e para sempre. Em Teu nome nós oramos ao Pai. Amém.